Olá! O nosso planeta de hoje faz uma homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. A Terra é mesmo a nossa casa, mas homens gananciosos estão destruindo esse habitat natural. São ações criminosas que são praticadas em nome do progresso. A poluição do ar veio com a Revolução Industrial do século XVIII. A poluição gerada nos centros urbanos é o resultado, principalmente, da queima dos combustíveis fósseis, como, por exemplo, carvão mineral e derivados do petróleo, diga-se gasolina e diesel. Estes dois combustíveis são responsáveis pela geração de energia que alimenta os setores industrial, elétrico e de transportes de grande parte das economias do mundo. A queima destes produtos tem lançado um alto nível de monóxido e dióxido de carbono na atmosfera terrestre. Essa poluição causa doenças respiratórias como a bronquite, rinite e asma, além dos prejuízos ao ecossistema. Para falar sobre esse assunto de poluição, nós convidamos aqui o engenheiro ambiental Giuseppe Vasconcelos. Seja bem-vindo ao nosso planeta. A poluição começa justamente com a Revolução Industrial na Inglaterra. Perfeito. Acho que após nós concebermos essa padronização de serviços e de produtos, a sociedade, não estando inteirada com as consequências do uso excessivo desses produtos, da questão do desperdício, nós começamos a caminhar para um processo de contaminação ambiental através de uso de agroquímicos, contaminação ambiental a partir de deposição de excesso de resíduos em virtude do alto consumo. A sociedade começa a se capitalizar. Os países de terceiro mundo eles vão começar a mergulhar nisso posterior à década de 70, e aí isso vai começando a ocasionar um agravamento. Embora haja uma reflexão social ainda intelectualizada das universidades, nos centros de tecnologia, a respeito, mas ainda isso aí não está explanado dentro da sociedade. Então a gente só vai ter uma explosão da preocupação com a poluição quando nós começamos a mergulhar na década de 80. Aí cai a ficha, todo mundo começa a se preocupar. E aí, de uma maneira geral, a imprensa, nos seus várias formas de levar a informação, começa a esclarecer os problemas de acúmulo de lixo, de doença, a questão da própria contaminação da água, que é um fluido necessário para a nossa vida, né? A água ela é mãe. E aí, dentro desse aspecto aí, a gente começa a se preocupar não só mais com a poluição vinda de detritos, mas com a poluição visual, que começa a levar uma série de problemas, de doenças ocasionando estresse, a poluição sonora, que acaba deixando as pessoas mais nervosas, a própria poluição radioativa, que nós temos até um caso muito interessante, que foi em Goiânia, na década de 80, ao qual algumas crianças encontraram resíduos radioativos em um lixo comum, um lixão, e ocasionou um grande problema de comoção social que culminou na morte das crianças, uma contaminação na sociedade. Então, nós tivemos também um caso na década de 80 de Cubatão, na região industrial, onde as pessoas estavam tendo problema com a inalação de agentes químicos que saíam das indústrias, que estava ocasionando que as crianças, como os senhores, os homens, tivessem problemas de reprodução, as crianças com problemas de alergias severas e até alguns casos que foi referenciado pela imprensa de crianças que nasceram sem cérebro. Então, nesse momento da década de 80 que nós acordamos para a questão da reflexão frente à poluição. Porque assim, partindo do princípio que o Dia Internacional do Meio Ambiente, ele começa na década de 70, veja bem, as Nações Unidas, ela estabelece em 1972 o Dia Internacional do Meio Ambiente, justamente para chamar a atenção a uma reflexão. E só em 81 é que o Brasil estabelece a Semana Nacional do Meio Ambiente, com o intuito de uma preservação ambiental, de uma verificação do patrimônio, essa nossa riqueza que hoje nós temos. Então, o Dia Nacional e o Dia Internacional e a Semana Nacional do Meio Ambiente, elas nos chamam para uma reflexão. Comemoração são todos os dias, é no momento que você vai respirar, que você sente que o ar não está poluído, é no momento que você vai beber uma água e sabe que essa água não está contaminada, não está poluída, é quando você vai tomar aquele banho de sol e tem a certeza que o sol ele não vai lhe prejudicar, que o seu alimento ele é sadio. Todo dia é dia de comemorar. Agora, no Dia Internacional e a Semana Nacional é para a gente fazer uma reflexão do que podemos melhorar
e o que nós ocasionamos durante a história. Agora, professor, uma coisa interessante é que a devastação, o crime ambiental está muito ligado, anda passo a passo com a questão do progresso. Quem desmata, desmata em nome do progresso. Quem polui, polui em nome do progresso. Como desvincular uma coisa da outra? Pois bem, nós estamos num paradigma agora estabelecido, não tem volta, é a nossa tendência. Nós estamos caminhando para uma superpopulação sobre o planeta. Os físicos explicam que hoje, se nós concentrarmos toda a humanidade só em um ponto geográfico e a humanidade der um salto, quando tocar o chão, esse salto homogêneo, o planeta pode sair de órbita. Então, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós já começamos a fazer em termos de poder jurídico, poder jurídico, poder legislativo e científico? Nós estamos caminhando para a era da sustentabilidade. A intenção é que nós encontremos um equilíbrio entre o ambiental, o social e o econômico. Então, uma economia justa, sem a ambição da lucratividade, uma produção com qualidade, não com produtividade, onde a gente vai aumentar o descarte, mas com qualidade. Um respeito ambiental, pensando nas próximas gerações, filhos, netos, bisnetos, as pessoas que vão ficar contando a nossa história. E um equilíbrio social, onde todos possam alcançar uma felicidade frente ao desenvolvimento econômico e ao desenvolvimento ambiental. Então, o grande desafio da nossa geração e das próximas gerações é estabelecer critérios que possam levar ao equilíbrio entre esses três indicadores, o ambiental, o social e o econômico, que é o que nos direciona, é o que estabelece o nosso caminho, o nosso caminhar para o futuro, para a concretização da nossa história, da nossa espécie. Isso vai realmente requerer uma elevação do nosso raciocínio, um momento de transição do nosso raciocínio. Nós vamos se elevar. Eu confesso que o nosso momento agora ele é racional, mas ele também é emocional. Nós precisamos olhar com outro olhar. Precisamos olhar com outro olhar para a sociedade, para o ambiente social, professor, ou para o econômico. Professor, uma coisa interessante é que essa questão da conscientização é algo novo, começa na década de 70, você me falou aí, né? Por aí. Mas começa a reflexão. Mas hoje é que vai ter uma reflexão maior, mas isso é por parte das pessoas, mais por parte dos governos, das indústrias, né? Principalmente os grandes países, Estados Unidos, Japão, eles não querem muito abrir mão dessa questão com relação à poluição. Querem produzir, mas não querem aderir a essa questão. Mas eu até te confesso que a gente acompanhando, né, o desenrolar pela imprensa de como os gestores eles estão se comportando perante o mundo, a gente observa que países como os Estados Unidos, por exemplo, já noticiam que estão se sensibilizando com as questões ambientais, embora não queiram assumir juridicamente, assinar nenhum documento que os obriguem a se enquadrar dentro das novas políticas estabelecidas pelas Nações Unidas, mas já demonstram um grande interesse, porque a natureza, né, o Gaia, como a gente pode falar assim, a Terra-mãe, o planeta, ele não escolhe a quem ele vai chamar a atenção, a quem ele vai pedir socorro. Ele simplesmente acontece. O efeito é em cascata. Então, os países desenvolvidos já estão sentindo isso, que há uma necessidade de agir local pensando global. Então, a educação é algo lento. Você para formar um homem educado, você leva 25 anos, desde o período que ele entra na escola até o período que ele se forma pela escola. Então, o processo é lento e ele está em construção. Esse é o entendimento. Às vezes, a gente quer um imediatismo, mas quando a gente se fala nessa grande dimensão, planeta, universo, a gente tem que imaginar que o nosso relógio é muito rápido frente ao relógio da natureza. Então, o que nós temos que pensar é que nós temos que tentar acompanhar esse relógio. E a educação com o povo, ela está caminhando para isso. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre energias renováveis. Em instantes. Você sabia que o nosso planeta possui cerca de 4.600 espécies de mamíferos e 31 mil espécies de peixes e mais 900 mil espécies de insetos, dos quais ainda não estão identificados? No entanto, estima-se que em cada ano são extintas de 17 mil a 25 mil espécies de seres vivos em todo o mundo.